Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Então, vamos falar mais uma vez de magnetismo e espiritismo, magnetismo humano. Hoje resolvi trazer um assunto sobre saber complementar. Este assunto está no livro de Jacob Mello, o atual livro dele, que é o Magnetismo Humano. É um livro muito bom para quem está iniciando e para quem já está na prática também há um bom tempo, ou para quem iniciou há pouco tempo. Eu falo saber complementar no novo livro de Jacob, mas o Jacob ele traz informações como esta também em todos os seus livros. A gente sabe que ao estudar alguma obra de Jacob ou ao ler, a gente percebe uma coerência, um bom senso em buscar informações de outras áreas para complementar o magnetismo. Então vamos ver o que é que o Jacob nos traz. Eu ia iniciar com Allan Kardec, mas Kardec, só para lembrar, ele já fala que ao se estudar perispírito, ele pede que a gente dê continuidade, porque o estudo ainda estava em princípio, na época que Kardec aborda sobre o perispírito. Então a gente percebe já o bom senso de Kardec, não fechando ali a matéria, não fechando o estudo desta ciência, não fechando o estudo do perispírito, mas deixando a gente bem à vontade. E sobre saber complementar, envolve anatomia, fisiologia, acupuntura, se for possível, e tudo isso a gente vai ver aqui. Nossa, mas eu preciso saber de tudo isso ainda? Ah, não. Eu já vou parar por aqui, já não dá certo, eu estou achando que vai dar trabalho demais. Não é bem isso. A gente não aprende tudo da noite para o dia ou de um ano para o outro. Então vamos fazer projetos e planos para 10, 20, 30 anos. Jacob Mello já tem 50 anos de estudo e prática. Então a gente precisa iniciar, independente da idade que a gente se encontra. A gente sabe que no plano espiritual todo estudo é ampliado, é desenvolvido. Nada fica estacionado. A gente sabe muito bem disso com as informações que a gente já tem do mundo espiritual com André Luiz e outros espíritos. Mas vamos ver o que é que Jacob Mello nos traz em seu livro, porque muitas pessoas acham que não se deve buscar mais conhecimentos. Basta apenas saber alguns movimentos, saber a função de alguns procedimentos e ali já encerrou o estudo do magnetismo. Ah, então já sei aplicar passes, já sei trabalhar com magnetismo, não preciso investir em conhecimento algum. Pelo contrário, aí é que estamos começando, porque a espiritualidade agradece. Mas vamos deixar esse assunto para mais à frente. Saber complementar, página 49 aí do livro Magnetismo Humano de Jacob Mello. Olha o bom senso de Jacob. Conhecer anatomia e fisiologia humanas e, de certa forma, até embriologia e patologia. Olha que interessante. Anatomia, isso é muito importante, porque imagina aí a gente tratar um problema de saúde de uma pessoa sem a gente saber onde é que fica o coração, sem a gente saber onde é que fica o fígado, os rins, sem a gente saber onde é que fica o pâncreas, o baço. Então, imagina aí a gente atender uma pessoa sem conhecer disto. Ah, Luan, mas tem pessoas que não conhecem coisa alguma e faz milagres. Cada caso é um caso, tem. Mas se essas pessoas soubessem mais ainda, será que não iriam fazer melhor? Será que não iriam fazer mais? Então vamos lá. A fisiologia. A fisiologia estuda o funcionamento do organismo, isso é muito importante. Se a gente vai tratar uma pessoa que está passando por um problema de constipação, bem debilitado já se encontra, há mais de uma semana sofrendo. Então, como é que a gente vai poder auxiliar? Como é que a gente vai dar um comando mental para o nosso magnetismo, para penetrar em um corpo, sem a gente conhecer a fisiologia do corpo humano, sem a gente saber o que é que está acontecendo com o intestino dessa pessoa? Isso é muito importante, porque facilita para a gente e facilita para a espiritualidade para inspirar e orientar a gente.
se a gente sabe como é que funciona o intestino, se a gente sabe mais ou menos como é que ele se situa. Então a espiritualidade pode nos sugestionar algum procedimento, nos orientar alguma maneira de trabalhar mais próximo ou mais longe. Isso quando a gente já conhece facilita muito mais. Então por isso que Jacob Melo chama a atenção. Eu digo Jacob Melo porque eu estou falando aqui agora da obra de Jacó, mas muitos autores que abordam assuntos sobre o magnetismo humano, sobre perispírito, eles vêm falar a mesma coisa. E com razão. Então, a anatomia, a fisiologia, a embriologia, estuda o desenvolvimento humano, fertilização, desenvolvimento do embrião e da gravidez. Como é que a gente vai tratar uma gestante ou uma pessoa que está com dificuldade de engravidar sem a gente conhecer o mínimo de embriologia? Então desse jeito eu vou precisar estudar medicina. Se tiver condições de estudar, melhor. Mas não é a gente fazer graduação, pós-graduação em cada especialização, mas ter o mínimo de conhecimento para a gente dar início. Se a gente vai atuar, como eu já falei, repetindo agora, auxiliar uma gestante, então é necessário que a gente conheça o mínimo de embriologia, saber como é que funciona essa gestação, saber como é que está o embrião, entender um pouco ali como é que funciona todo esse sistema. Então isso é importante. Jacob, tanto ele quanto outros magnetizadores já tiveram experiências em trabalhar com gestantes, auxiliando o ser reencarnante, que está precisando de ajuda, pode nascer prejudicado por alguma situação na formação e com a permissão de Deus, atuando com o magnetismo, consegue amenizar a situação ou combater. Tudo com a permissão de Deus. Não basta a gente já julgar que veio assim porque tinha que ser assim. Aconteceu isso, então é porque é coisa reencarnatória. Se a mulher não engravida é porque ela abortou muito em outras vidas. Então a gente já abre mão da ciência, da pesquisa, do estudo, coloca logo lá na questão das vidas passadas e deixa de buscar o mínimo de conhecimento de embriologia e auxiliar essa gestante. Jacob Melo mesmo já trouxe situações sobre a questão da antipatia fluídica que estava atrapalhando na questão da gravidez. Então vejamos, houve situações que a antipatia fluídica prejudicava a gravidez. Tem situações que, conhecendo a embriologia, a gente consegue ajustar os hormônios da mulher, o ovário, a gente consegue dar um suporte magnético. Inclusive a espiritualidade auxilia muito neste momento, um suporte magnético ao ser reencarnante. Então veja a importância da gente conhecer tudo isto. Patologia também Jacob orienta, como a gente viu aqui. Então o que é que a patologia trabalha? É dedicado à análise e estudo dos órgãos, tecidos e fluidos corporais, com finalidade de fazer um diagnóstico das doenças. Então, se a gente tem o mínimo de conhecimento disto também, a gente consegue auxiliar melhor pessoas que estão com diversos tipos de problemas de saúde aí. Então, a gente vai buscar esses conhecimentos e a gente conhece ao longo de décadas. Quando eu faço o estudo do magnetismo aqui com o pessoal, que eu começo a tocar nesse assunto, eu já vou logo avisando, não, tenham calma e vamos estudando e buscando conhecimento aos poucos, e com o tempo isso se torna meio que automático. Automaticamente a gente já sabe onde é que fica um órgão, a gente já sabe qual a função dele, a função do fígado, a função do pâncreas, dos rins, das glândulas suprarrenais que ficam logo ali em cima dos rins. Eu conhecia zero, ainda conheço muito pouco, mas acredito que daqui a 10 anos eu vou conhecer mais um pouquinho. Isso vai me ajudar e ajuda a espiritualidade e ajuda os nossos irmãos que chegam até a gente. Então é importante a gente buscar esses conhecimentos, porque em um livro que a gente estuda, esses conhecimentos não estão todos assim, a ponto de a gente não precisar buscar mais informações. Se a gente estuda um livro desse sobre passes, nos dá uma boa base para que a gente agora ingresse nas outras áreas de estudo também. E dando continuidade,
Jacob diz o seguinte: ainda que não seja com a profundidade tal qual requerida aos profissionais da área médica, é chave tipo mestra, que abre as portas dos organismos. E, por decorrência, amplia as possibilidades que temos quando fazemos uso dos mundos vital e fluídico, pois com tais saberes ganharemos melhor segurança nas tarefas magnéticas. Não foi sem outras razões que os grandes magnetizadores clássicos tanto insistiram para que a classe médica se engajasse nessa ciência, o magnetismo. O primeiro livro de Jacob Mello, que foi o Passe, seu estudo, suas técnicas e sua prática, a gente percebeu que nesse livro de Jacob, para quem conheceu esse livro, Jacob Mello cita diversos autores. Ele não se limita apenas aos magnetizadores clássicos, de forma alguma. Traz os clássicos e vem buscar informações aí de vários autores mesmo. A importância de a gente buscar informações também sobre um pouco também de homeopatia. Isso quem diz é a Barbara Hambrena, que é uma curadora, ainda encarnada, é americana. O Jacob Mello cita ela também em seu livro, O Passe, foi o primeiro livro de Jacob. Então, a Bárbara ela é uma curadora, assim é como eles se denominam, não é espírita, mas é espiritualista, e ela vem trazer informações como a de Jacó, e ela acrescenta a questão da homeopatia. E ela vem dizendo que ela estudou alguns anos sobre energização, como ela fala, estudou um ano sobre homeopatia, estudou um ano sobre aconselhamento, que é mais ou menos o que a gente tem na casa espírita como um atendimento fraterno, bem estruturado mesmo, porque isso é importante para poder auxiliar um paciente. O magnetizador também deve conhecer sobre mediunidade, porque a gente deve saber diferenciar o que é mediúnico, o que não é, como auxiliar. Então imagina a gente não conhecer o mínimo de mediunidade. A gente enquanto espírita, magnetizador, espírita ou passista, que veio aí depois do magnetizador, vamos dizer assim. Então, a gente se limitar apenas ao magnetismo humano propriamente dito. E a gente não buscar informações sobre mediunidade, sobre anatomia, fisiologia, tudo isso que a gente já falou. Então, é importante a gente buscar conhecer tudo isso. Centros vitais. Centros vitais a gente sabe que não nasceu dentro do espiritismo. Já era estudada pelos hindus lá antes do Cristo, em média de 600 anos antes do Cristo. Então, os hindus já traziam isso em suas escrituras. Acredito que informações trazidas de alguns clarividentes da época, que hoje com o espiritismo a gente sabe o que é clarividência, acredito que muitos devem saber, estudando os fenômenos de emancipação da alma, ou apenas lendo, a gente já consegue reconhecer os fenômenos da clarividência, do sonambulismo que sempre existiram no ser humano. Então, naquela época, muitos clarividentes vendo os chakras nas pessoas, que o chakra é uma palavra que vem da antiga língua hindu, do sânscrito, que é uma língua morta, inclusive, que significa roda, redemoinho, que era a maneira com que eles viam. E hoje muitos clarividentes, inclusive, têm essa mesma visão, como se fosse o redemoinho. A Bárbara Hambrena, ela é uma clarividente e ela relata dessa mesma maneira. Os chakras, as camadas que os chakras interferem, trabalham no corpo humano, as camadas da aura, do perispírito, tudo isso a Bárbara vê. E naquela época também, então isso foi passado de geração em geração, foi sendo ampliado, foi sendo estudado, porque uma ciência, um estudo não inicia lá antes do Cristo e fica estacionado, pelo contrário, isso é desenvolvido, isso é ampliado. Existe uma base, existem princípios que devem ser sempre respeitados, mas o estudo deve ser ampliado. É tanto que muitas escolas religiosas ou espiritualistas estudam sobre os chakras, sobre
os corpos áuricos, que é o perispírito, e algumas informações divergem, outras se casam, por conta dessa amplitude de conhecimentos, porque muitas vezes porque muitas vezes uma escola se baseia apenas em visões de um único clarividente, enquanto outras se baseiam em visões de mais de um clarividente. Então existem essas variações, essas divergências. Imaginei se a gente fosse abordar sobre tato magnético somente percepções de um único magnetizador. Onde é que a gente iria chegar com isso? Então Jacob nos traz essa vastidão de informações, essas variedades dentro do tato magnético. Assim também com a visão dos clarividentes com os chakras. Porque às vezes a gente olha uma literatura sobre chakra, aí lê outra e diz, poxa, essa aqui não está nessa. Por quê? Por conta desta situação de observação e de estudo com mais de um clarividente, com mais de um sensitivo. Então a gente tem que ficar atento a isso. Não é que tal obra está errada, está equivocada e a outra está correta. Não é isso. Ambas se completam. Então, centros vitais. A importância de ter um conhecimento, de ter um livro, por mínimo que seja, sobre chakras dentro da nossa casa. Buscar conhecer como é que funciona um chakra, como é que ele interfere no corpo humano. A gente, enquanto espírita, sabendo desse conhecimento que existe do perispírito com o corpo físico, esse contato molecular, como diz Allan Kardec. Então, a gente buscando saber sobre centros vitais, sobre nadis. Então, a gente vai buscar informações nesses livros do ocultismo, do hinduísmo, no budismo, dos yogis. Então, a gente tem que resgatar tudo isso e catar tudo que há de bom nessas obras e colocar no magnetismo, que a gente ganha muito. Porque imagina aí uma pessoa estudando magnetismo e falar assim, não, eu não preciso ler alguma obra sobre chakra, porque não está no espiritismo, porque Kardec não falou de chakra. Aí fica difícil, mente fechada para danado. Kardec, quantas obras Kardec leu até ser o codificador? Quantas obras Kardec cita em uma biblioteca? Quando ele cita algumas obras para se fundar uma biblioteca espírita. E ainda cita obras que vão contra o espiritismo. Olha o bom senso de Allan Kardec, a gente se fechar alguma obra, achar que não deve estudar isso e não estudar aquilo para complementar no magnetismo. Então é importante que a gente tenha a mente aberta e busque informações sobre chakras, sobre nadis, sobre o corpo humano, sobre perispírito, que tem algumas obras de Hernani Guimarães Andrade, que Jacob inclusive cita em suas obras. Isso é muito importante. O que a Bárbara traz no livro Mãos de Luz, que está até aqui, vou mostrar para vocês, é este livro aqui. São informações muito ricas que nos ajudam a fazer adaptações para o desenvolvimento do tato magnético, para as percepções de tratamento à distância, nos ajuda a compreender melhor a questão do ativante e o calmante, essas zonas de trabalho que Jacob Melo cita com tanta maestria, numa linguagem simples, numa linguagem espírita de um magnetizador. Mas, porque a Bárbara ela tem uma linguagem esotérica. Mas a gente lendo esse livro da Bárbara, a gente consegue, com o auxílio das obras de Jacob, a gente consegue entender o que ela quer dizer e a gente tira o que há de bom na obra. Como diz Cosme Massi, ler livros é catar feijões. Então, todas as obras a gente tem que catar o que há de bom e colocar na prática. Mas vamos lá, o que é que Jacob nos traz aqui sobre centros vitais para que a gente entre em algumas situações aqui, em alguns assuntos. Centros vitais, assunto muito vasto. Isso aqui na página 165 do Magnetismo Humano. Os centros vitais foram longamente cercados de muitas restrições no meio espírita. No início, pelo fato de Allan Kardec não ter tratado disso de forma direta, depois porque o mesmo aconteceu com os grandes magnetizadores dos séculos XVIII e XIX, e por fim, em nome de uma simplificação ineficiente, alegava-se que, não se precisa desses saberes para curar. Olha o bom senso de Jacob, né? E muitas pessoas ainda hoje pensam dessa maneira. Pois os grandes curadores tampouco consideravam isso, mas os clássicos não consideravam isso porque não conheciam.
eles hoje desencarnados no plano espiritual estão muito além disso, embora suas obras estejam ainda bem atualizadas. Muitas informações. A gente percebe que o Mesmer, enquanto encarnado, desconhecia sobre mediunidade. Já desencarnado, traz uma contribuição na Revista Espírita falando sobre mediunidade curadora, a influência da prece. Olha o quanto que Mesmer progrediu aí em informações, né? Então, mais à frente, Jacob vem dizer o seguinte: o bom é que vocês busquem ler essa obra com atenção, para que não passe batido. Muitas informações e a gente sai disseminando informações equivocadas e a gente perde na prática também. Mais à frente, Jacob diz o seguinte, isso já na página 167. Os centros vitais, dentre outros nomes, também chamados de chakras, que isso é importante, porque chakra era uma palavra que veio do sânscrito, como eu já falei, mas na tradução, tanto pode ser centros vitais, centros de força, porque não tem esse negócio de centro vital é uma coisa, chakra é outra. Não, vai da questão da tradução, vai da questão da linguagem. Também chamados de chakras, centros de força e centros etéricos, segundo a cultura hindu, yoga e estudos do ocultismo, teosofia e conscienciologia, são centros de absorção. Olha a importância de conhecer os chakras. Eles absorvem, são centros de exteriorização, ou seja, exterioriza fluidos, e administração de energias no duplo etérico. Por isso que um paciente em depressão, quando está com o chakra esplênico bloqueado, ele deixa de absorver esses fluidos, deixa de exteriorizar e deixa de distribuir as energias que ali circulam, que vêm de órgãos e glândulas associadas àquele chakra. A mesma coisa com o gástrico, com o umbilical, com o genésico e assim por diante. Chakras que trabalham aqui na parte frontal têm as suas funções, são ligados a tais órgãos. Chakras que trabalham na parte das costas, que é o que a gente chama hoje de refluxo, têm as suas funções, são ligados também a determinadas situações. Então, isso é importante a gente conhecer. Não basta apenas saber que aqui está o frontal, aqui está o laríngeo, aqui está o cardíaco, aqui está o gástrico, aqui está o esplênico. Não basta você saber onde é que está localizado. Para quê? Busca saber onde é que está localizado, busca saber quais órgãos e glândulas estão associados ali, busca saber qual a inter-relação que existe de um chakra para outro. Tudo isso Jacob já traz em seu novo livro. Ah, Luan, você já está me dando um nó da cabeça de tanto falar isso. Não, não pense dessa maneira. É como eu falei, é um degrau. A gente vai subir numa escada, um degrau após o outro. A gente vai buscando essas informações e tudo isso vai ficando fácil, vai ficando tranquilo para a gente. Quando a gente começa a dirigir um carro, a gente não olha para a marcha, para passar, olha para o pé para ver onde é que está o freio, a embreagem. E com o tempo tudo isso fica automático. É mais ou menos assim. Não é bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças é se a gente se fechar ao estudo e ao conhecimento. Porque aí a espiritualidade deixa de auxiliar e fica agora, vai buscar um magnetizador que tenha tal conhecimento, que tenha virtudes bem mais trabalhadas, e isso não é tão fácil de encontrar. Falando em virtudes, antes de tudo isso que a gente está falando, de conhecimento, de prática, de técnica, deve-se desenvolver as virtudes. Antes de tudo, buscar desenvolver virtudes, lutar para domar as más inclinações. Porque é o que dá qualidade aos fluidos, a nossa conduta, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de viver. Então, isso em primeiro lugar. E aí agora entra estudo, entra técnica, entra observação. E é isso. Né? Então veja que Jacob aqui cita já várias informações que nos dá caminhos a buscar aqui. Fala do budismo também, quando ele fala o budismo, ele fala o budismo chama-os de centro de energia que regem a estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual do ser. Seu primeiro registro vem dos Vedas, que são as escrituras sagradas do hinduísmo do século II a.C. Algumas passagens dos Vedas falam em 32 chakras e noutras em até 88 mil. Porém, os 7 mais importantes são aí o genésico, umbilical, o gástrico, frontal,
coronário. Mas beleza, eu trouxe aqui essas informações para que a gente veja que Jacob não se limita apenas ao conhecimento da questão dos clássicos. Pelo contrário, ele nos dá nortes, e inclusive quando Jacob fala da respiração diafragmática, na cura da depressão pelo magnetismo, já no nível 2 do TDM, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo, Jacob traz o quê? A respiração diafragmática para o nível 2. De onde foi que ele tirou a respiração diafragmática? Então, veja, são conhecimentos que vai buscando e vai casando para o trabalho magnético. Então, tenhamos a mente aberta para estudar e buscar conhecer. Algumas situações mesmo de problema de saúde, se a gente não conhece qual a finalidade de cada chakra, o que é que interfere no o que é que interfere em emocional, em pensamento em cada chakra, a gente perde muito. Às vezes um paciente está com problema no sistema urinário e pode ser que esse problema esteja ligado a questões emocionais e a gente consiga auxiliar trabalhando o esplênico. Não apenas indo lá e colocando a mão na região genital da pessoa, colocando a mão, no caso fazendo imposições à distância, né? Na região genital da pessoa. A pessoa está com dificuldade de urinar, então está urinando demais. Faz imposição no genésico. De forma alguma, se o problema da pessoa estiver relacionado ao emocional. E aí? Se o problema da pessoa for alguma disfunção nos rins. Então, veja a importância da gente buscar essas informações. E é isso, meus irmãos. Espero que eu tenha auxiliado, que eu tenha ajudado. Vamos buscar estudar, vamos buscar investir em anatomia, fisiologia, patologia, se possível, homeopatia, livros sobre chakras, para que a gente busque estruturar bem o nosso conhecimento. A espiritualidade agradece, o bem conta com a gente, os nossos pacientes nos ajudam muito e contam com a gente. O TCM foi desenvolvido por Ivan Souza em Itabuna, que é o tratamento da circulação pelo magnetismo. Hoje, já no Leão, a Maria do Rosário, junto com a Wendy, desenvolveram um trabalho. A Wendy apresentando a anatomia e fisiologia desse trabalho e a Rosário a parte do magnetismo. Ou seja, foi preciso entender o sistema de circulação sanguínea que está intimamente ligado ao sistema linfático, para poder compreender qual a finalidade desse tratamento e como trabalhar. Porque o objetivo do magnetismo também não é apenas a gente ir lá e aliviar ou debelar o mal, mas buscar saber o que causou aquilo, para que a gente possa evitar em outras pessoas e que a gente possa ter caminhos mais rápidos. Por exemplo, se eu sei que um problema de asma na pessoa veio de tal situação emocional ou ligado a algum chakra, isso se repete em outros pacientes, a gente já tem um norte em cortar o mal pela raiz mais rápido, auxiliando a pessoa com algumas orientações, questões psíquicas e também trabalhando alguns pontos já de forma direta. Então, o objetivo do magnetismo também é esse, é eliminar o mal pela raiz, buscar um auxiliar o outro, não apenas trabalhar por trabalhar e não saber o que foi que causou aquele problema da pessoa, qual o fim que se deu, qual o caminho que o magnetismo teve dentro do corpo dessa pessoa, tanto perispiritual quanto físico. Então, o objetivo da gente, enquanto espíritos, enquanto magnetizadores, é realmente investir e buscar auxiliar bastante. Então é isso, meus irmãos. Vamos que vamos, passo a passo, devagar e sempre. Não podemos cruzar os braços, se estacionar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado.